Bom, vamos trabalhar no tema de produção mineral, as áreas produtoras, né, e os principais minérios encontrados no Brasil. Então vamos citar as principais áreas e fazer alguns comentários específicos. Então vamos lá, a primeira região a ser comentada é a região famosa de quadrilátero ferrífero, que fica no estado de Minas Gerais. Alguns livros trazem quadrilátero central. Por quê? Os municípios que fazem parte do quadrilátero ficam no centro do estado de Minas Gerais. A capital, Belo Horizonte, é um dos vértices do quadrilátero, assim como Santa Bárbara, Mariana, Congonhas do Campo, são os 4 vértices. E dentro desse quadrilátero tem outros municípios, Itabirito, Ouro Preto, uma cidade famosa, foi inclusive a antiga capital do estado, que era chamada Vila Rica, Sabará, Nova Lima. Então cidades que são famosas pela extração de minério. Os minérios encontrados no quadrilátero ferrífero, obviamente ferro em grande quantidade, mas além dele você tem também recursos como manganês, um pouco de ouro, a lembrar que a região foi no passado uma área riquíssima na extração de ouro, né, no período colonial, e alumínio, né, a bauxita também é encontrado aí nessa região, não em grande quantidade. A empresa que mais atua, não é a única, obviamente, é a CVRD, antiga Companhia Vale do Rio Doce, hoje chamada Vale, porque em 1997, dentro da lógica neoliberal do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ela foi privatizada. Uma empresa criada nos anos 40, né, pelo presidente Vargas, com o propósito de manter um controle estatal nacional sobre a extração desse importante recurso que é o ferro. O escoamento é feito por ferrovias, uma ferrovia que liga a região produtora, né, quadrilátero ferrífero, até o porto que fica na cidade de Vitória. Esse porto chama-se Tubarão. Então a ferrovia Vitória-Minas liga o quadrilátero até o porto Tubarão, no município de Vitória, capital do Espírito Santo. Mas também existe uma outra ferrovia mais antiga que essa, que é a ferrovia chamada de Central do Brasil, conhecida por esse nome, por ligar as principais cidades do Sudeste, as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, a Central do Brasil, que hoje também é chamada de MRS Logística, que é uma empresa que comprou essa ferrovia, uma vez também privatizada. Então, 2 ferrovias que servem como escoadouros desse importante recurso que é o ferro para siderurgias do Brasil e para fora do país. Porque o escoamento, né, tem como destino o mercado externo, países como Estados Unidos, União Europeia e Japão são grandes compradores tradicionais do Brasil desse recurso, sim. Mas o Brasil também tem as suas próprias siderurgias, tanto na região do estado de Minas Gerais, quanto também nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o mercado interno, as principais siderurgias do Sudeste, a CSN, que também foi uma empresa criada na época do governo Vargas, hoje uma empresa privatizada, localizada no município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, na cidade de Cubatão, e as siderurgias mineiras, a Cesita e Usiminas, que formam a região chamada de Vale do Aço, aqui acompanhando praticamente o Rio Doce. Todas essas empresas já foram empresas estatais, mas passaram por um processo de privatização dos governos que se passaram aí nos últimos anos. Bom, então é uma região tradicionalíssima, sempre muito cobrada em vestibulares. Mas não é a única, obviamente. Existe também a região lá no estado do Mato Grosso do Sul, chamado de Maciço do Urucum, que fica bem perto da fronteira com a Bolívia, os municípios Corumbá e Ladário. Corumbá é um grande porto no Rio Paraguai e Ladário é a cidade de onde tem as principais áreas de extração desse recurso, que vem a ser o manganês. Tem ferro também, mas o manganês em quantidade maior. As empresas que atuam na extração desses recursos, bom, a Vale está presente, a antiga estatal brasileira, e uma outra empresa de capital anglo-australiano chamada de Rio Tinto Minerals, empresa estrangeira atuando aí no setor de extração de minério no Brasil. O escoamento é feito por uma hidrovia. O Rio Paraguai, que nasce na região da Serra da Bodoquenha, lá no norte do Mato Grosso, atravessa o Pantanal Mato Grossense e passa por Corumbá. E aí, portanto, esse recurso é escoado por esse rio. Para onde? Para os países platinos, né? A Argentina, que é um país fortemente industrializado, é um grande comprador desse recurso brasileiro. Mas também hoje, né, instalaram-se na região centro-oeste algumas siderurgias
mas o escoamento tradicional mesmo é para a Argentina. Não que não haja consumo interno também. Só que o fato é que as principais siderurgias que ficam no Sudeste ficam bem mais próximas do quadrilátero ferrífero do que o urucum. Então, a lógica era o escoamento pelo porto de Buenos Aires para outros países, mas também para a Argentina. E aí existe uma dificuldade, porque o Rio Paraguai é um rio meândrico, ou seja, durante as cheias ele forma essas tangentes aqui. Então os condutores de embarcação têm que conhecer muito bem qual é o trajeto do rio para não encalhar num desses meandros. Tanto que existe projeto para retificar esse rio, facilitando, portanto, o transporte através de embarcações, né, levando esse minério, mas isso é sempre polêmico porque prejudicaria muito as espécies pantaneiras, porque isso acabaria eliminando o habitat de espécies como, por exemplo, jacaré, capivara, ariranha e demais animais pantaneiros. E essas duas regiões, né, tradicionais, mas a que hoje mais está presente na extração em termos de quantidade, vem a ser a região lá no estado do Pará, chamada de Serra dos Carajás. Essa serra localiza-se entre dois importantes rios, nos municípios de Parauapebas e Marabá. O rio Xingu, que é um rio que atravessa o estado do Pará, e o rio Araguaia, que faz fronteira entre o Pará e o estado do Tocantins. Então, entre os rios Xingu e Araguaia está aqui a Serra dos Carajás. Bom, os minérios. O mais encontrado lá é ferro, mas não é o único. Tem também importantes reservas de manganês, ouro, cobre e outros recursos também são encontrados, mas o ferro em grande quantidade. O início da exploração começou nos anos 1960. Né? Por exemplo, a região do quadrilátero ferrífero, desde a década de 30, 40, já é explorada. Aí um pouco mais tarde, nos anos 60, e quem fez, né, a descoberta foi uma empresa dos Estados Unidos, que no Brasil era chamada de Companhia Meridional, mas ela é uma subsidiária, uma filial da US Steel, aço dos Estados Unidos. E nos anos 1970, tivemos um projeto chamado Projeto Ferro Carajás, que contou com a participação dessa empresa estrangeira, mas também com a participação da estatal brasileira, a Vale do Rio Doce. Então, as empresas que assumiram, né, esse projeto, né, a US Steel e a CVRD, formaram a Amazônia Mineração, o que podemos chamar de uma associação entre duas empresas, ou uma expressão usada muito na economia, que é uma joint venture, uma aventura compartilhada entre duas empresas, no caso uma estatal, outra privada estrangeira, e o escoamento era feito pelos rios, ou seja, extraía esse minério aqui em Parauapebas e levava por caminhões até o rio Xingu e até o rio Araguaia, e aí seguia por embarcações até o porto de Belém do Pará ou até o porto de Macapá, e assim era feito o escoamento desse minério, principalmente pelo porto de Belém do Pará. Agora, o destino da extração, da produção, basicamente era os Estados Unidos, o país que mais comprava esse minério. O Brasil quase não usava esse minério nessa região porque tinha o quadrilátero ferrífero, que atendia a demanda das siderurgias locais no Sudeste. Então, grande parte era exportado. Porém, nos anos 70, o minério de ferro ele começa a perder valor no mercado. Em parte, por conta do quê? Por conta de que outros materiais começam a ser utilizados. Por exemplo, se você pegasse um automóvel antigamente, ele tinha muito mais ferro na sua composição, os para-choques. E aí foram desenvolvendo outros materiais, como por exemplo plásticos polímeros, que são mais leves e absorvem mais impacto. E a indústria automobilística é uma grande consumidora de ferro, o resultado, o ferro começa a perder mercado. Além do fato de começar a haver um processo de reciclagem de ferro. Com isso, o preço do ferro despenca no mercado internacional e a empresa estrangeira resolve abandonar esse projeto. Então, houveram divergências entre o governo federal, Brasil, e a empresa estrangeira. E com isso, a Companhia Meridional se retirou do projeto Ferro Carajás em 1977. Só que a Vale, ao invés de desistir de atuar nesse ramo, ela vai ampliar a sua atuação através de outro projeto, que é o Programa Grande Carajás, PGC. Esse programa tinha, tá certo, a participação da estatal brasileira, a CVRD, hoje, né, a Vale atualmente, e esse programa, aliás, tinha um objetivo. Segundo os governantes do Brasil naquela época, a extração de ferro e
e a sua exportação em larga escala seria o suficiente para pagar a dívida externa. E com isso, o Japão, que tinha interesse em comprar esse minério, vai financiar esse projeto, esse programa. O destino principal seria o Japão, lá no outro lado do mundo. Com isso, o Japão fornece aí empréstimos para o governo federal brasileiro, através da Vale, fazer obras que eram consideradas necessárias para a implementação do programa Grande Carajás. Dentre essas obras, você tem aí a construção de uma usina hidrelétrica no rio Tucuruí, que é a usina do rio Tocantins, desculpa, a usina de Tucuruí, que ostenta até hoje a posição de maior usina totalmente brasileira para a produção de energia elétrica. Bom, para que eletricidade? Vamos depois entender o porquê. E construir também uma ferrovia, ou seja, uma ferrovia que tornaria mais fácil o escoamento, porque escoar por caminhões até o rio encontrava dificuldades por conta do clima chuvoso. Então, construir uma ferrovia, ligando Parauapebas e Marabá até aqui, o porto em São Luís do Maranhão. Uma coisa um tanto quanto estranha, né? Se você já tinha o porto de Belém, que está visivelmente mais perto de Marabá, por que não fazer essa ferrovia em direção a Belém e sim em direção a São Luís? Então, algo um tanto quanto estranho, ou seja, talvez tivesse aí um interesse por parte de políticos maranhenses de que essa ferrovia passasse pelo Maranhão. Sim, muito provavelmente. E o próprio porto de São Luís não era um porto grande, um porto que estava preparado para isso. Então foi necessário ampliar o porto de São Luís. Aí construíram um terminal especializado no escoamento de ferro. Esse terminal chama-se Ponta da Madeira. O porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, é por onde sai boa parte do minério de ferro de Carajás. E além disso, alguns projetos foram implantados. Por exemplo, um projeto de garimpo de ouro. O governo federal brasileiro concedeu o direito para que cidadãos do Brasil pudessem ir para a região da Serra Pelada, bem próximo a Carajás, faz parte do complexo de Carajás, do PGC, que garimpeiros pudessem lá tentar a sorte, encontrar ouro. Então houve muitos problemas de ordem social com essa liberação de garimpo em Serra Pelada. Um assunto aí que virou até documentário, muitos documentários, até série de televisão de atuação, né, de grupos paramilitares, de problemas de violência, de muita morte, e sem falar as questões ambientais envolvendo essa enorme quantidade de trabalhadores. Cerca de milhares de trabalhadores ficavam o dia inteiro tentando aí encontrar pepitas de ouro na região da Serra Pelada, nos barrancos da Serra Pelada. Além disso, projetos agropecuários, porque todo esse contingente de trabalhadores precisava se alimentar. Então era preciso produzir alimento para atender a esses trabalhadores. Portanto, o governo permite com que haja a apropriação de terras na região do Pará, Tocantins, também no Maranhão, para que as pessoas pudessem plantar alimentos para vender para os trabalhadores. E projetos no ramo industrial, chamados polos de alumínio, que são eles. Um deles, né, na região de Barca, dois deles, no caso, na região do Pará, na cidade de Barcarena, que era Albras e Alunorte. Uma parceria entre uma empresa estrangeira japonesa, a NAAC, Nippon Amazon Aluminium Company, e a Vale. A Vale seria a empresa responsável para fornecer a energia elétrica para transformar bauxita em alumínio. Então, por que fazer a usina de Tucuruí? Para que haja energia elétrica barata e abundante para os polos de alumínio. E também no estado do Maranhão foi criado a Alumar, uma associação entre uma empresa norte-americana, a Alcoa, e uma empresa de energia, a Billiton, a mesma que detém o controle dos postos de combustível Shell, essa na cidade de São Luís. Então, polos de alumínio para tornar viável a industrialização da região. Uma outra área importante de produção de minério no Brasil vem a ser o Vale do Rio Trombetas. Trombetas é um afluente da margem norte do Rio Amazonas. O município que fica praticamente na confluência entre o Rio Trombetas e o Rio Amazonas é o município de Oriximiná. Então, Óbidos e Oriximiná são os municípios, tá certo, que fazem parte dessa região riquíssima em bauxita, ou seja, alumínio.
Então essa bauxita, que é explorada por consórcio de várias empresas, né? Esse consórcio é chamado de MRN, da qual a Vale faz parte, sim, mas além dela, a empresa brasileira, a Votorantim, fundada pelo importante empresário Antônio Henrique de Moraes, e duas empresas estrangeiras, a Alcan canadense, o alumínio canadense, e a Billiton, uma empresa ligada ao grupo Shell. Com isso, para se extrair esse minério, tá certo? E escoá-lo, usava-se, obviamente, o rio Amazonas. Ou seja, embarcações seguiam pelo rio Amazonas até encontrar o porto de Macapá e o porto de Santana, também no estado do Amapá. Grande parte desse minério é exportado in natura, sim, mas uma outra parte é destinado aos polos de alumínio do PGC. Então, destino: mercado externo, Canadá, Estados Unidos, União Europeia e Japão. O Japão, o país que mais financiou o projeto do PGC. E o mercado interno, ou seja, os famosos polos de alumínio do PGC. Alunorte, Albras e Alumar. Alunorte, Albras do Pará, Alumar no Maranhão. Então, Trombetas passou a ser uma área muito associada ao programa Grande Carajás, que é relacionado com a Serra dos Carajás. Além disso, o estanho, o Brasil tem reservas importantes de estanho, tanto no estado de Rondônia quanto no estado do Amazonas. Então, as capitais, Porto Velho e Manaus, não são as áreas, são os municípios. Mas os municípios mais relacionados com essa atividade vêm a ser, em Rondônia, Bom Futuro, e no município de Pitinga, no Amazonas, que fica um pouco ao norte de Manaus, enquanto Bom Futuro fica ao sul de Porto Velho, capital. O minério de casterita, como é chamado, né, encontrado na natureza, do qual se extrai o estanho, e os principais grupos empresariais. Um grupo chamado de Paranapanema, o outro chamado Brascan. A Brascan era uma antiga estatal do Brasil e do Canadá que atuava nesse setor. Ela foi privatizada e foi comprada pelo grupo Brookfield. Paranapanema, um grupo de empresários de São Paulo, do estado de São Paulo, que possuem a maior parte das ações da EBESA. EBESA, Empresa Brasileira de Estanho, Sociedade Anônima. Por quê? O estanho era explorado por garimpeiros e aí o governo federal regulamentou essa atividade criando uma empresa, que é a EBESA, do qual esses garimpeiros eram sócios proprietários, ou seja, eles possuíam ações na EBESA. Eles foram vendendo para esse grupo empresarial que acabou sendo o controlador dessa empresa. O escoamento feito pelo Rio Madeira e pelo Rio Amazonas até o porto, né, o porto que fica em Santana, também de Macapá, na capital do estado. E o destino. Uma grande parte desse estanho é consumido pelo chamado Polo Industrial de Manaus, antigamente chamado de Zona Franca, porque é uma cidade que atrai investimentos principalmente da indústria de produtos eletrônicos, tanto que a utilização do estanho é para fazer soldas de precisão e revestimento de embalagem de lata de alimentos. A folha de Flandres, que é revestida com estanho, e também as soldas de componentes eletrônicos, placas de circuitos impressos de computadores, TVs e demais aparelhos como celulares, por exemplo, utilizam o estanho como matéria-prima. Não é em quantidade absurda que usa, mas como se produz muito, acaba tendo uma necessidade de abastecimento por parte do estanho. O Brasil acaba importando também um pouco de estanho da Bolívia, que é um grande produtor mundial de estanho. Além disso, tem o litoral potiguar, estado do Rio Grande do Norte, capital Natal. Ele é o principal produtor no Brasil de um minério que não é metálico, que é o sal marinho ou cloreto de sódio. Os municípios de Açu, Macau, que ficam na margem do rio Piranhas, que é o rio que desemboca no litoral potiguar, rio 100% do estado do Rio Grande do Norte, e o rio Apodi, que é um rio que nasce no estado vizinho, certo? No estado da Paraíba, mas que desemboca no litoral potiguar. Os municípios de Mossoró e Areia Branca. Então, Areia Branca é sugestivo, né? O que deixaria essa areia tão branca? A presença do cloreto de sódio, minério sal marinho, como é chamado comercialmente. Extraído por diversas empresas de médio e pequeno porte, que possuem terras ricas em depósitos de sal, ou seja, bancos de sal.
Atende basicamente o mercado interno, mas também tem exportação do excedente. O estado RN, né, o Rio Grande do Norte, representa mais da metade da produção nacional de sal. Seguido pelo Rio de Janeiro, 15%, os dois somam 80%. Com mais o Ceará, que é um vizinho aqui do Rio Grande do Norte, 10%, e Maranhão 5%, praticamente 95% do sal brasileiro é extraído de 4 estados. E o Rio Grande do Norte destaca-se, representando mais da metade, 65%. Bom, o escoamento é feito por um terminal salineiro. O litoral potiguar, um litoral aplanado, portanto, as embarcações não conseguem chegar na costa, elas precisam atracar longe da costa, porque senão elas vão encalhar. E, portanto, foi criado um porto, que é um porto flutuante. Esse porto fica a alguns quilômetros da costa. E aí as embarcações de pequeno porte levam o sal até o porto e vai sendo depositado. Aí as embarcações de grande porte atracam, né, nos terminais, e aí essas esteiras vão abastecendo esses navios. Então os navios não chegam no litoral, eles chegam no terminal flutuante. Depois de abastecido, eles seguem viagem. Então, recentemente foi ampliado para receber 3 navios de uma única vez, para que as esteiras tragam o sal, que é trazido pelas pequenas embarcações, até os grandes navios. Uma observação com relação ao sal é o seguinte: extrair sal é uma atividade, né, que prejudica muito a saúde de quem trabalha nessa atividade. Primeiramente, o sal é branco, então ele reflete muita luz. Isso provoca danos à visão dos trabalhadores, que precisam usar óculos especiais. E sem falar os problemas de pele, porque o cloreto de sódio, né, o sal marinho, contém iodo. Isso acaba provocando queimaduras tremendas na pele dos trabalhadores. Então é preciso trabalhar sob condições tanto quanto insalubres, que levam muitos desses trabalhadores a ter problemas tanto de câncer de pele quanto de visão. Em termos de utilização, metade do sal que é explorado aí se destina ao setor industrial, principalmente à indústria alimentícia, né? Porque muitos produtos que você compra industrializados, eles contêm sal como conservante. Se você pegar, por exemplo, produtos industrializados, se você olhar a quantidade de sódio que eles têm, muitas vezes é um percentual absurdamente alto. Além disso, tem o consumo doméstico, que é o sal usado para temperar o alimento nas residências, e a pecuária. Muita gente acaba dando sal para o gado para ele consumir mais água, portanto, adquirir mais peso. Então, o sal é um produto no qual o Brasil consome muito mais do que a média mundial. Existem alertas da Organização Mundial da Saúde para o consumo de sal em nível mundial, inclusive no Brasil. E para finalizar, as demais áreas, os demais minérios que nós temos no Brasil. Então, relembrando aqui: número 1, quadrilátero ferrífero. 2, maciço do Urucum. 3, aqui, Serra dos Carajás. 4, Vale do Trombetas. 5, região dos produtores de estanho. E o 6, o litoral potiguar com sal. Então vamos lá. Além dessas 6 áreas, temos aí chumbo. O chumbo, que é um minério muito utilizado para vários ramos da indústria, a indústria de armamentos, por exemplo, fazer munição, encontrado onde? Né? Na cidade de Macaúba, que é no sul da Bahia, e também aqui no estado do Paraná, na cidade de Adrianópolis, quase na fronteira com São Paulo. Também, além do chumbo, o Brasil tem produção de níquel. Níquel, que é um minério usado na fabricação de moedas. A cidade de Niquelândia, no estado de Goiás, próximo a Brasília, é a principal área produtora. Não é a única área extratora de níquel, mas é a principal área produtora. O cobre, encontrado também em 2 regiões, no estado da Bahia, na cidade de Caraíbas, tá certo? Que fica no Vale do Rio São Francisco, e no Rio Grande do Sul, em Camaquã. São 2 cidades que destacam-se na produção de cobre. O Brasil tem necessidade também de importar cobre, porque consome bastante cobre. Depois tem o tungstênio, que é um minério que durante muito tempo foi muito usado para a fabricação de lâmpadas incandescentes. É um minério de alta resistência, é usado em ligas metálicas. Encontrado onde? No sertão do Seridó, que é ao sul do estado do Rio Grande do Norte, na fronteira com a Paraíba.
Então esse é o sertão do Seridó, não é a única, obviamente, mas é a principal área produtora de tungstênio. O símbolo do tungstênio é W, só por curiosidade. Tem também o fato do seguinte, né? Algumas regiões, como Poços de Caldas, foi até os anos 80 a principal área produtora de bauxita, que atendia e atende até hoje, né, as siderurgias do Sudeste, como por exemplo o famoso grupo CBA, né, do Grupo Votorantim. CBA é Companhia Brasileira de Alumínio, que fica numa cidade com esse nome de alumínio, próximo a Sorocaba, de São Paulo, que é atendida por onde? Por Poços de Caldas, que ainda tem importantes reservas de bauxita. Não é tanto quanto a região número 4, Trombetas, mas tradicionalmente é uma região famosa pela produção de alumínio. E no estado do Amapá, você tinha aqui uma grande reserva de estanho, na região chamada de Serra do Navio. Até 1998 foi uma área de muita extração de estanho, praticamente esgotada. Existem algumas jazidas ainda a serem exploradas, mas o encerramento da atividade em 98 pela empresa chamada Bethlehem Steel, que tinha o direito de explorar o minério. Atualmente existe a atuação de empresas de menor porte, como o caso da MMX, que até comprou, né, a ferrovia que escoava estanho para o porto de Santana, no Amapá. Então os Estados Unidos comprou praticamente todo o estanho que foi explorado aí nessa região durante décadas. Outro detalhe é o seguinte: os grandes compradores de minério do Brasil sempre foram os países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Canadá, Japão e países da Europa. Porém, nas últimas 2 décadas, podemos dizer assim, que a China passou a ser o grande comprador dos minérios metálicos brasileiros. Ou seja, a China, que vem num processo de industrialização crescente, precisa de muitos minérios. As regiões de Carajás e Quadrilátero Ferrífero passaram a ter importantes negócios com a China. Isso fez com que o Brasil tivesse aí possui, né, superávit na balança comercial em relação à China, dada a grande quantidade de minérios que foram mandados para a China a partir de 2003, quando o Brasil começa a se aproximar cada vez mais da China como um parceiro econômico. Bom, então sobre esse assunto de minérios no Brasil seria isso, né, um resuminho. Espero que tenha elucidado algumas questões e contribuído para o conhecimento de vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.